Chegamos a 157 mil inscritos no nosso canal. Deus seja louvado. Deixa eu mandar um abraço para uma comunidade pastoral penal lá do Acre. Dona Maria Antônia e seu Joséfo, que nesses dias de pandemia, impedidos de fazer o serviço da pastoral penal católica, há 3 meses acharam o nosso canal e todos os domingos se reúnem com os irmãos da pastoral penal para ouvir as nossas mensagens. Sejam muito bem-vindos, me sinto honrado, me sinto feliz em agora fazer parte, junto com vocês, deste Evangelho da Graça de Cristo. Bom, o tema da nossa mensagem é ignorância espiritual e a dureza do coração. Eu vou repetir mais uma vez. O tema da nossa mensagem é a ignorância espiritual e a dureza do coração. A epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, no versículo de número 17, eu vou ler alguns versículos. Isto, portanto, digo, disse Paulo aos irmãos em Éfeso, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, os outros gentios. Paulo estava falando com alguns irmãos em Éfeso, possivelmente que já vieram da transição antes da cruz, e Paulo diz, na vaidade de seus próprios pensamentos. Versículo de número 18, obscurecidos de entendimento. Olha como que andavam os outros gentios, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração. Deixa eu ler um versículo, porque tem uma vírgula para não ficar solto. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. 20. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. 21. Vou ler até o 24, Miguel. Se é que de fato os tendes ouvidos, e nele, em Cristo, fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. 22. No sentido de quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. 23. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. 24. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça, retidão e procedentes da verdade. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor e Cristo, eu te louvo e te exalto pelos seus grandes feitos. Esta é uma manhã de revelação da tua palavra, do Evangelho do Cristo ressuscitado. E segundo este Evangelho, nós queremos crescer um pouco mais, sair da ignorância espiritual e deixar-se quebrantar com este coração endurecido dos outros gentios que não conhecem a graça de Deus. É preciso, Pai, que tu me uses, porque eu vou usar a tua palavra. E todo o povo aqui, e aí pelo YouTube, digam amém. Amém. Durante anos da minha vida, eu fui um evangélico, já disse isso para vocês. Fui evangélico há até 12 anos atrás. E quando nós falamos do Evangelho de Cristo, as pessoas reagem energicamente, me perguntando por que eu deixei de ser evangélico e, consequentemente, vocês e os 157 mil também. Porque o evangélico não serve a Cristo. Como não? Claro que não. Quem serve a Cristo é o cristão. O evangélico segue a ritos, a dogmas, a convenções, a estatuto. O evangélico, ele segue o pastor e seus scripts. O cristão segue a sã doutrina, o evangelho revelado a Paulo, respeitando o contexto histórico, a ação verbal e o contexto cultural. Este é o cristão. O evangélico, ele obedece o pastor,
A campanha tem na doutrina de Paulo? E o evangélico faz campanha? Você já fez campanha? Você faz hoje? Claro, você deixou de ser um evangélico. Você nunca questionou. Você entrava numa igreja como você queria resolver os seus problemas. Você seguia o que o pastor mandava. E o pastor dizia, não, eles estão fazendo por fé. Não. Eles não estão fazendo por fé. Eles estão sendo induzidos pelo seu entendimento a praticar aquilo que Cristo não mandou. Então é uma ignorância uma pessoa colocar uma porta aqui e falar, Jesus é a porta, passa por ela. Você já viu alguns lugares que fazem isso? Lá se dizia que eram cristãos ou que eram evangélicos? Então é o evangélico que faz essas coisas. Você já viu alguém amarrar uma fita, beber um copo d'água depois da oração? Já viu? E lá se dizia que era cristão ou era evangélico? Claro que é o evangélico que faz isso. Claro, existem outros segmentos que fazem, mas não em nome de Deus. Eu andava com um olho de boi, botava o olho de boi dentro do copo d'água. Quando eu ia jogar meu carteado, eu botava as cartas debaixo de uma vela, deixava pingar a vela lá, e quando a carta que mais pingava era aquela que eu ia jogar. Era um jogo chamado Ronda. Então no jogo de Ronda, todas as vezes que caía aquela carta que a vela pingou, mais vezes eu depositava todo o meu dinheiro. Mas eu não fazia isso em nome de Cristo. Agora, quando eu entrei para dentro da igreja evangélica, foi que eu aprendi todas essas manobras em nome de Cristo. E não adianta, porque eu vou falar mesmo. Tem alguém aí, Mateus? Tem dois. Não, não vai sair da sala não, vai ficar aí, que é hoje. É hoje. Vamos ler. Coloca para mim, por favor. O versículo 17 já está aí. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Versículo 18. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração. Eu quero trabalhar esta palavra aqui. Obscurecido de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vive. Esse é o tema, ignorância espiritual. Eu vivi durante anos da minha vida numa ignorância espiritual terrível. A começar pelo dízimo que eu era obrigado a dar todo o primeiro domingo de cada mês, e eles escolhiam o tal da Santa Ceia. Que não é ceia, é Páscoa. Deixe-me abrir um parênteses. A Páscoa não é uma festa cristã. A Páscoa é uma celebração judaica. Está em Êxodo, capítulo de número 12. Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 10, que Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, já havia sido imolado. A nossa Páscoa é Cristo em nós. Não tem nada a ver com a celebração dos judeus. Nós não somos como Moisés. A Páscoa, alô? A Páscoa, a celebração da Páscoa, não é uma ordenança para os cristãos. A Páscoa era uma ordenança para os judeus. E Cristo, quando subiu ao madeiro, tudo o que era ordenança para a igreja, ele rasgou. Você sabia disso? Vamos lembrar mais uma vez? Colossenses capítulo 2, versículo de número 13. Não vai sair ninguém. Está fechado aí? Bota aí uns 8. Não, nem coloca. Olha lá. Colossenses 2,13. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando alguns dos outros pecados. Os outros a água tira. Todos querem dizer quantos? Todos. Versículo de número 14.
tendo cancelado o escrito de dívida. Cancelou o escrito de dívida ou não cancelou? Ali diz que cancelou. Quem aqui está devendo alguma coisa a Deus, diga amém. Ninguém. Gente, que local abençoado. Ninguém deve nada a Deus. São livres. Glória a Deus. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que esse escrito de dívida constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Diz que Cristo removeu inteiramente e encravou na cruz. Removeu ou deixou? Quantas ordenanças Cristo deixou? Nenhuma. Ficaram todas encravadas aonde? Na cruz. E eu disse a um amigo meu, bispo da igreja: sobe lá na cruz agora, tira e coloca dentro da igreja. Mas a Santa Ceia é uma ordenança instituída por Jesus. Ceia quer dizer um jantar noturno. Era um jantar da Páscoa. A Páscoa não foi instituída por Jesus de Nazaré. Ele estava no cumprimento da lei. Ele estava observando a ordenança da Páscoa colocada por Moisés. Ele estava em obediência ao pacto em que ele vivia. Ele não estava instituindo ordenança. Ele estava removendo elas do seio da igreja. Capite? Ele ali, o birimbau. Então esta é a história contada para fazer pessoas cativas dentro da igreja. Hoje estão celebrando. Hoje é o dia de celebrar a Páscoa. Ora, mas a Páscoa era a celebração dos judeus quando eles saíram lá do Egito. Os judeus celebram isso. Eu não saí do Egito. Aí o lindo me diz assim: mas você saiu do mundo. Eu saí do mundo? Se eu sair do mundo, eu estou vivendo aonde então? Em Marte? Essa história é contada pela igreja, meu irmão. Eu estou no mundo. Eu uso o terno do mundo, o microfone do mundo. Comprei peixe para comer hoje, que eu não como peixe sexta-feira. Eu comi foi carne de porco. Que mal não é o que entra, mal é o que sai. A pessoa não come carne de porco sexta-feira, mas xinga, adultera, engana, bate, não dá dinheiro à mulher, compra Neutrox. Neutrox não, que eu também compro. Então eu não saí do mundo. Eu estou no mundo. Eu não saí do Egito. Eu sou brasileiro, eu não sei nem aonde fica a cidade do Cairo, o Egito. Isso é história contada. Você vive no mundo. Assim, e você não vive? Você não vive no mundo? Sim. Não diz que, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança. Amado, vou lhe dizer uma coisa. Deixa eu dizer claro às pessoas que estão novas lá pela internet. As pessoas dizem assim: Geraldo, você fala mal das igrejas. Não. Eu falo mal das empresas em nome de Deus. Falo mal do acharcamento. Falo mal do toma lá da cá, da barganha, da manobra, da mentira espiritual. Porque igreja não são prédios. Igreja são vidas. Nós não estamos na igreja, nós estamos reunidos como igreja. Esta reunião pode acontecer na rua, na chuva, na fazenda. Uala! Isto não é igreja, são paredes. Ele cansou disto. A referência era o templo lá em Jerusalém, e ele profetizou na sua mensagem escatológica. Ele disse: olha, isso aqui, Pedro, isso não vai ficar pedra sobre pedra. Pedro gelou. Apóstolo. Ia no templo Formosa, lá ele fazia os seus milagres. A referência de Pedro, João e dos apóstolos, que ia cair tudo aquilo, a referência deles perderam.
Hoje, quando a gente prega dizendo que os templos aí não são igreja, que igrejas são vidas, eles vêm para cima de mim, como diz o meu sobrinho, com força. Por quê? Porque seus templos são as suas referências, são a casa de Deus, são um santuário. Ei, mas Deus não habita em santuário feito por mãos de homens. Habita? Não habita. Se Deus não habita em santuário feito por mão de homens, Deus habita onde você pode dar um brado e dizer: em mim, você pode dizer isso, você tem pé para dizer isso, você tem peito para dizer isso, você tem ousadia de Deus para dizer que Deus habita em você. Diga glória a Deus, glória a Deus. Se Deus habita em você, independente de você estar aqui ou acolá, onde você está, Deus está também. Correto ou não correto? Mas eles não gostam disso. Por quê? Se eles pregarem isso na comunidade, de que Deus, independente de você estar na cerca, Deus está na sua vida. E o acharcamento? Porque é necessário a massa estar reunida num lugar para que a colheita seja grande. Eles não se contentam com pouco, eles querem muito. Eles gostam de muito, mas nós não temos muito para dar a eles. Nós temos muito para dar a Cristo e ao seu Evangelho. Então, diz que ele removeu inteiramente. Amado, uma das perguntas que eu vou fazer aos senhores: o dízimo era uma ordenança para os judeus? Aqui ele removeu. A Páscoa, em que as igrejas chamam de Santa Ceia, já expliquei, devo ter aí uns 50 vídeos sobre isso no nosso canal. Ceia era um jantar noturno. Não tem nada a ver com santo. Não há nada de santo na ceia. Nada. Quando ele disse: vocês vão comer deste pão, reunido com os 12, e a igreja não estava na sua formação, quem estava ali eram os apóstolos da circuncisão, incluindo os cabeças dele, que era Pedro, Tiago e João. Jesus de Nazaré, antes da cruz, não depois, antes da cruz, fez uma analogia do pão com o seu corpo, que ainda ia ser oferecido. Não tinha ainda. Então ele disse, antes do corpo ir, ele disse: este é o meu corpo, que é partido por vós. Ele não disse para mim e para você: fazer isto todas as vezes em memória de mim. Ele estava dizendo para mim fazer em memória dele? Estava dizendo a quem? Aos 12. Por quê? Porque daqui a pouco ele iria morrer. E só se faz algo em memória de quem está morto. Mas ele não disse com a igreja, porque senão eu estou dizendo que ele está morto. Você consegue entender isso? Claro que é muito claro para você, mas quantas vezes você comeu pão e dizendo: fazer isso em memória de mim? Fazer em memória de quem está vivo? É isso que o tema trata, uma ignorância espiritual. Se ele está vivo, como que eu vou fazer isso em memória dele? Não. Só se faz isso em memória de morto. E quando ele disse isso, dali a pouco ele iria morrer. E a celebração da Páscoa continuou na sexta, e ele morto. Continuou no sábado, e ele morto. Mas no domingo de manhã, ele voltou! Diga glória a Deus! E a celebração parou. Ele disse: vocês vão fazer isso até que eu venha. E o Ninito disse: mas até ele voltar. Não, o assunto trata ali de ressurreição, não é de volta para juízo. Está falando de vida e morte. O texto trata de vida e morte. Ele disse: até que eu venha. E no terceiro dia, Maria correu, entrou para um lado, entrou para o outro. Quando olhou, viu o jardineiro. Ela disse: aonde vocês colocaram o meu Senhor? E olhou para um lado e olhou para o outro. E ela, quando olhou, viu e disse: Raboni.
correu, ele disse: não me toques, porque eu ainda não fui para o teu pai, nosso pai, o meu Deus, o vosso Deus. Ele tinha algumas missões ainda de dizer aos incrédulos apóstolos o que eles deveriam ser direcionados, e ele fez isso por 40 dias, até que foi assunto aos céus, e os varões galileus ficaram olhando. A igreja insiste em voltar ao antigo pacto, a igreja insiste nessa ignorância espiritual, a igreja insiste em querer praticar aquilo que ele cancelou. Estão contra Cristo. Hebreus capítulo 10, versículo de número 28 e 29. Leiam, por favor. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Então ali está dizendo que no tempo da lei que vigorou até João, qualquer uma pessoa que rejeitasse a lei de Moisés, vinha 2 ou 3 testemunhas e morria, e matavam. Olha como era sério. A pessoa rejeitava a lei de Moisés, e vinha então 2 ou 3 testemunhas, eu não posso afirmar, creio eu que era apedrejada. Muitas das vezes a mulher ia ser apedrejada, né? A mulher foi pega em adultério. Então, quando alguém rejeitava a lei, vinha 2 ou 3 testemunhas e matavam. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Pasmem. Leia agora o que diz o versículo de número 29. Leia. De quanto mais severo castigo julgais, vos será considerado digno aquele que calcou os pés, o Filho de Deus. Leia. Não, corre não. O outro já saiu? Esse um apanha, vamos lá. E profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, leia, e ultrajou o Espírito da graça. Olha, profanando o sangue da aliança. E aqui vem um leque. Ouça, todas as vezes que um pastor joga alguém na água, ele está profanando este sangue, dizendo que um homem é purificado pelas águas, quando ele já foi purificado pelo sangue de Cristo. Ué, então o senhor prega o contrário ao evangelho? Não, mas quem prega o contrário ao evangelho são vocês. Ué, mas Jesus se batizou para purificar de qual pecado? Jesus, quando se batizou, estava se purificando de que pecado? Ou ele tinha pecado? Não. João Batista disse: eu é que devo ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus disse: deixa, para que se cumpra toda a justiça. É exatamente o que ele veio fazer, cumprir a lei, sem deixar um ponto sem ser praticado. Então, como é que eu vou purificar alguém esta manhã, trazê-lo até aqui e dizer: você agora, depois que eu, Geraldo, te batizar, você é nova criatura, se um homem não pode fazer outra criatura? Então ele profana o sangue. Ou não foi o sangue que purificou, diz os crentes? Purificou, deixou imundo. Metade o sangue purificou, outra metade foi as águas, hein? Isso é falta de entendimento espiritual, ignorância espiritual. As pessoas não entendem que uma coisa era o velho pacto, que tinha as suas abluções, as suas purificações por meio de águas, e que neste pacto a obra foi completa por aquele madeiro. Tem mais ali no texto, tem mais. E profanou o sangue da aliança, e com o qual foi santificado. Ninguém foi santificado por obras da lei neste pacto. Ninguém foi santificado pelo jejum, ninguém foi santificado pela busca no monte, ninguém é santificado por outras coisas, a não ser pelo sangue da aliança. Mas os crentes profanaram. O crente só é purificado, aliás, só pode tocar se ele come pão e come suco, bebe suco. O crente, para ser dizimista, ele pode fazer o que... Não importa, tá?
Para ser dizimista, você não precisa ser batizado nas águas. Para ser dizimista, você não precisa tomar Santa Ceia. Para ser dizimista, basta você entrar dentro da igreja. Aí você pode ser dizimista. Agora, as outras coisas, até para tomar Santa Ceia tem que ser casado. Vocês sabiam? No versículo 1, no capítulo 171 dos burros. Porque não tem. Tem. Vocês já viram? Alguém já leu isso? Então, Abraão não poderia tomar a Santa Ceia, porque ele não casou em cartório nenhum. Adão casou em que cartório? Olha essa palavra aqui, ó. Com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Eu anotei essa palavra. Ultrajar quer dizer ofender a dignidade, macular a honra, insultar. Era o que eu fiz durante anos a fios da minha vida, ofendendo a dignidade de Cristo, ultrajando o Espírito da graça, o homem se colocando como ele é o realizador da perfeição humana. É o pastor que tem que orar por você. Hebreus 8:26 diz que nós não sabemos orar como convém, mas é o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha, os ultrajes não têm fim. E eu vivi tudo isso como bispo da igreja. Eu era bispo de uma igreja com 12 mil membros, levando todo mundo a ultrajar a obra de Cristo. Eu fazia as pessoas chamar Cristo de mentiroso. Eu batizava as pessoas nas águas. Eu dizia: você agora é uma nova criatura. Eu ultrajava o que Paulo pregou em nome de Cristo, dizendo que quem está em Cristo é uma nova criatura, e que as coisas velhas da lei já se passaram, e que agora, da cruz para cá, tudo se fez novo. Tito, capítulo 3, por favor, Miguel, no versículo de número 5, a epístola de Paulo a Tito, no capítulo 3, olha os ultrajes, olha só. 3, versículo de número 5. Não por obras de justiça praticada por nós. Sabe o que a igreja faz? Obras meritórias, obras de justiça. Eu jejuei, eu dou o dízimo de tudo, eu pratico a Santa Ceia, e são obras meritórias, que já foram canceladas. Isto eram obras cerimoniais dos judeus. Aliás, quem disse isso era o fariseu, o ferrenho seguidor da lei de Moisés, quando subiu ele e um publicano, um gentio. Ele disse: eu não sou como os demais homens pecadores, eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que eu tenho. Por que ele disse isso? Porque ele seguia a lei, e esses são os rudimentos da lei de Moisés. Leia, para depois eles dizerem que é Geraldo. Leia: não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvará. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador das águas batismais. Ali está escrito que ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. A pergunta é: regenerou ou não regenerou? Renovou ou não renovou? Lavou ou não lavou? As águas do rio Guandu, cheio de cloriformes fecais, vai lavar o quê? Então, se esse lavar regenerador e renovador do Espírito Santo não serve na tua vida, o que se fazem dentro da igreja é um ultraje ao Espírito Santo, é uma afronta, é ofender a honra, é macular. Depois ele diz no versículo de número 6, que ele aqui não é o pastor da igreja, tá? É que a Sociedade Bíblica do Brasil é tão analfabeto como eu, que só tenho a 4ª série. Ele aqui é o Espírito Santo, deveria ser com E maiúsculo. Que ele, sim ou não? Sim. Ah, titia Amélia, quanto tempo a gente não se vê. Ela que me ensinou.
que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. 7, a fim de que justificados por graça, segura, há alguma culpa em você? Aqui diz que você foi justificado. Foi justificado por quê? Pelas tuas obras ou pelas obras dele naquela cruz? Pelas obras dele. O que a igreja faz? Ignora isso. Diz que você é pecador, diz que você é miserável, que você tem que pagar o preço, que você tem que ir ao monte, que você tem que jejuar, que você tem que ralar o joelho. Ali diz que não, a fim de que justificado por graça, nos tornemos miseráveis, desgraçados, o pó da terra, o chulé do coronavírus. Diz que nós nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. E o que for contrário a isto? O que for contrário a isto é ofender a dignidade de quem fez essa obra. O que for contrário a isto é chamar ele de mentiroso. A obra foi completa no teu espírito. Ah, então se ele fez tudo isso, quando sair daqui agora, eu já vou aproveitar esse domingo e já vou entrar no baile do Alalaô. Vá! Mas eu quero que você vá. Mas quando quebrarem a tua cara e que você bater na minha porta à tarde, metiolate, eu vou virar a mão já na outra. Aprenda, abençoado. Tudo que Cristo fez veio trazer uma liberdade da obrigação da lei cerimonial. No espírito você está perfeito. Não é para você viver uma vida de devassidão. Não é para você viver uma vida de libertinagem. O evangelho apresentado por Cristo é um evangelho de restauração, de regeneração, de renovação no teu espírito, que deve refletir na tua vida e no teu proceder no cotidiano, com as pessoas que te encontrarem, e ver a luz de Cristo que está dentro de você e que exala como bom perfume. Não é para você pegar esta informação e viver na devassidão, na carnalidade. Liberdade sim, libertinagem não. Que as pessoas pegam esta informação e dizem: Cristo já fez tudo? Abençoados, este é o sentido da vida em Cristo. Entender perfeitamente que a sua obra já foi feita. Eu tenho sobre este assunto da Santa Ceia, eu devo ter aí uns 50 vídeos. Mas eu quero refrescar a memória de mais uma passagem. Nós já pegamos toda esta passagem que eu vou te mostrar agora. Nós já falamos disso, já brigamos, já falamos 50 vídeos só desse assunto. Eu quero refrescar a tua memória com este versículo. 1 de Coríntios 11, 25 e 26. Miguel, volta aí, deixa eu ver se é o versículo. Pode ser. Pode ser aí. Porque ao comer, vocês já viram, nós temos 50 vídeos falando sobre isso. Paulo estava admoestando aos coríntios que estava praticando o mitraísmo, que era um deus grego, que nasceu também no dia 25 de dezembro, que tinha toda esta cultura de fazer uma festa. Era o mitraísmo. Paulo estava repreendendo aos gentios que o que eles estavam fazendo não era o jantar da Páscoa feita por Jesus de Nazaré. O que eles estavam fazendo era um ritual pagão do mitraísmo dentro da comunidade dos coríntios. Isto não aconteceu na Galácia, isto não aconteceu em Éfeso, isto não aconteceu em nenhuma outra comunidade. Preste atenção na sabedoria que vocês já exercitam. Quando Paulo escreve esta carta aos Coríntios, ele não escreveu este mesmo assunto aos Efésios. Por quê? Porque este era um problema a ser corrigido aqui. Quando Paulo escreve uma carta aos Colossos, ele não está escrevendo ao mesmo assunto aos Gálatas, porque a carta aos Colossos era um assunto a ser tratado em Colosso. Ué, e como é que chegou até aqui? Porque Roma que fez a fofoca.
Quem foi que colocou tudo aqui? Roma. Ocultou algumas. Aqui não tem o Apocalipse de Pedro. Aqui não tem o Apocalipse de Paulo. Aqui não tem o Apocalipse de Moisés. Tiraram alguns livros que eles decidiram que era apócrifo. Não perguntou nem a mim nem a você se era ou não era. Perguntou? Então foi Roma que decidiu. Roma é que fez a fofoca. Quando Paulo escreve a Tito, Paulo escreve a Tito. Roma é que tornou público. Entende isso? Agora você tem que ter olhos iluminados, que o que Paulo está escrevendo aqui está tratando de um assunto lá em Coríntios, não na Igreja Universal. E a igreja pega isso como que é para ela. E virou isso aí. Fazendo um ritual pagão dentro da igreja. Mas vamos ler. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Preste atenção. O que é uma ignorância espiritual? A pessoa pensa que esta palavra aqui, ela é santa. Dia 24 de dezembro, alguns dos senhores praticam a ceia de Natal na casa de vocês. Isso é santo? Não. Porque ceia. Deixe um burro de quarta série. Deixa eu ver se tem algum teólogo ali. Um só, tem um só, está ali, né? Ceia, gente. Era o jantar da Páscoa entre os judeus, que era celebrado às 6 horas da tarde. Só isso. E nada mais. Só. Ih, mas que criaram, porque não pode perder a ceia. Manda o presbítero e levá-la no presídio. Eu ia. Eu era bispo da igreja, eu ia levar no hospital, no dia do dízimo. Quando caía fora do dízimo, eu mandava um obreiro, que eu não ia lá levar a Santa Ceia, eu sendo bispo, né, meu irmão? Eu ia no dia do faz-me rir, da mufunfa, do coisa boa, do legal. Eu não ia confiar num obreiro, dona José a falar, aposentada de um militar, ganhando 10 mil reais e largava 1.000 no envelope, eu não ia confiar no obreiro. Eu estava na lei, meu amado. Eu queria sentir o negócio, o caldo grosso, os lobinhos. Hoje é lobo, né? E cada um antecipadamente só para você. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. 22. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Pode parar. Por que ele não falou vocês não têm igreja? Porque aquilo não tinha nada a ver com a igreja. Você se lembra que quando Jesus mandou os discípulos encontrar um homem para preparar a última Páscoa? Ela foi realizada aonde? A última Páscoa, aonde? Numa casa. Por quê? Porque a Páscoa era realizada dentro das casas, nunca nas igrejas. Então Paulo foi lá em Corinto, numa festa mitraística, e disse: não tendes porventura casa onde comer e beber? Ou menosprezais as igrejas de Deus e envergonhais os que nada têm? Então eles estavam com essa atitude, envergonhando, não honrando. Que vos direi? Louvar-vos-ei? Disse Paulo: nisto, certamente, eu não vos louvo. Versículo de número 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. 2 pontos. E aqui entra a paranoia. A pergunta que eu faço é: Paulo está repetindo o que Jesus de Nazaré falou na noite em que foi traído. Paulo recebeu alguma coisa de Jesus de Nazaré? Então Paulo não estava mandando, Paulo estava lembrando. Nas entrelinhas, Paulo está dizendo: o que eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei. Mas Paulo não recebeu nada disto aqui de Jesus de Nazaré. Naquela noite Paulo não estava presente. O que Paulo recebeu como instrução para a igreja foi do Cristo ressuscitado. Sim ou não? Sim. Ou então Paulo se contradiz, porque foi ele mesmo disse que a ninguém devemos conhecer segundo a carne. E se nós conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo, como ele iria voltar e regredir às práticas de Jesus de Nazaré? Então ele estava advertindo aquilo que não deveria ser feito no seio da comunidade dos coríntios. E ele diz que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão.
24. Tem um 24? Tem. E tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Outra pergunta: pode-se fazer algo em memória de quem está vivo? Isto é um traje quando alguém levanta um pão aqui e diz: Senhor, nós estamos fazendo isso em tua memória. Se pudesse ouvir a voz, iria dizer: ué, está fazendo em memória de mim? Mas vocês não creem que eu estou vivo entre vós? Sim ou não? Isto é ultrajar aquele que ressuscitou dentre os mortos. Então você gostaria que eu fizesse algo em tua memória? Eu vou lá na tua casa, vou comer tua comida todinho. Quando alguém perguntar: não, nós estamos fazendo em tua memória. Você: não, mas eu não estou morto. Faz sentido. Ora, se você está vivo, cuidado, tem uns camaradas solteiros aqui, sei não, o cara vai logo casar com a sua esposa, que você está morto. Você gostaria? Então Paulo está repetindo o que Jesus de Nazaré falou naquela noite. Eles iriam fazer em memória dele, porque dali a pouco ele iria morrer. Morreu no sábado, na sexta, no sábado, e no domingo ele voltou, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. 25, por semelhante modo, depois de haver ceado, jantado, tomou também o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Vou parar aqui. No time desta palavra de Jesus de Nazaré, aquele cálice era o sangue? Hein? Ele não tinha morrido ainda. O cálice só poderia ser do sangue se isto tivesse depois da cruz. Antes, era uma sombra, estava mostrando aquilo que ainda iria acontecer. Como o sangue não estava derramado, ele usou o vinho, o suco da vide, para representar o que iria acontecer. Era a sombra, não o real. Entende? Sim. Se ele estivesse depois da cruz, ele dizia: este sangue é o cálice da nova aliança. Antes da cruz era a sombra, que as igrejas continuam repetindo. Como, meu irmão, que eu vou pegar um suco aqui e vou dizer: isto é o sangue de Cristo? A verdade é o sangue de Cristo? É o sangue dele está sendo derramado até hoje. Ele não, me desculpe a loucura, me suporte mais um pouco. Jesus está sangrando até hoje? Disse Paulo em 2 de Coríntios capítulo 3, versículo 17: o Senhor é carne, o Senhor é espírito, o espírito sangra. Então ele sangrou, não sangra mais. Não, me desculpe, me suporte na loucura que hoje eu estou querendo, estou com um bombom aqui, ó. Olha, meu amado, uma das maiores blasfêmias que se falam na igreja é dizer: Senhor, passa do seu sangue em mim. O que? Satanás, diabo, eu vou derrubar você, vem cá. Vem, não, mas vem, que se você orar, o demônio não cair. Meu amado, deixa ele aqui. Meu amado, que sangue que vai passar em você? Qual sangue? Tem uma cruz aqui ainda, o sangue descendo? Tem. Não tem. Como que, Senhor, passa do seu sangue na minha vida? Então você está crucificando de novo o Filho de Deus para você? Então todo o sofrimento que ele passou, a humilhação, tem que ser, ele vai vir, para passar o teu sangue? Espera aí, deixa eu me revestir de carne de novo, deixa eu subir na cruz de novo, vai, enfia o prego, vai, pronto, agora o sangue está descendo, passa na tua vida. Não tem isso, já foi, já valeu, tirou a transgressão, cancelou o escrito de dívida, apresentou um povo zeloso, especial e de boas obras a ele mesmo. Leia: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Versículo de número 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, vocês estão anunciando que eu estou vivo. Ih, complicou. E agora deu ruim essa passagem. Espera aqui, como diz os meus irmãos lá da Bahia, pera ainda.
significa que todas as vezes em que eu comia do pão lá na igreja onde eu era bispo e bebia do cálice, eu estava anunciando, era a morte dele, e ele vivia em mim. É isso que está escrito aqui? Paulo está mandando continuar ou explicando a ignorância espiritual de uma igreja totalmente carnal, que era a igreja dos Coríntios? Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, vocês estão dizendo com esta atitude: o Cristo da minha vida vai morrer. O Cristo da minha vida vai morrer hoje. Todas as vezes que eu fizer isso, a nossa reunião será para matar o dono da vida. Não bastou o que ele sofreu na mão de Pilatos, não bastou o que ele sofreu na mão dos sacerdotes, não bastou o que ele sofreu na mão daqueles que escolheram a Barrabás. A igreja do novo pacto, a chamada igreja de Cristo, tem a satisfação de se reunir um grupo enorme para anunciar a morte daquele que está vivo. Mas nós, o povo da graça de Deus, dizemos: você vive eternamente, o nosso Cristo está vivo. Diga glória a Deus, diga glória a Deus, diga glória a Deus. E eu dizia: todos pegaram o elemento? E alguns elementos entre nós diziam: isso não faz sentido. E alguns irmãos me divertiam e diziam: Bispo Geraldo, mas se a igreja é espiritual, se o reino é espiritual, se o reino não é comida e nem bebida, para que comer pão e suco? Por que fazer do encontro da igreja um momento de comer e beber, se o nosso alimento é espiritual? E eu aqui tinha que achar uma resposta, porque aqui dentro eu queria fazer isto, porque nesse dia a igreja ficava abarrotada, e os cofres enchiam e entulhavam, e eu dizia: Jesus mandou, reclama com ele, ele mandou comer da carne e do seu sangue. E o irmão dizia: sim, Geraldo, mas ele mandou comer a carne e beber o sangue, ele não disse para comer o pão e beber o suco. E eu dizia: isto é mistério. Se fosse para você pregar, Deus não tinha colocado a mim. Você quer passar na minha frente? Quem é o bispo, quem é a ovelha? Irmão, tá de disciplina. Abençoados. Quando ele disse: o verdadeiro pão quem vos dá é meu Pai, o meu pão é a minha carne que eu darei em benefício do mundo. Quando é que nós comemos da sua carne e bebemos do seu sangue? Quando ele foi naquele madeiro, e ele levou a mão para um lado, levou a mão para o outro, e Yahshua disse: está consumado. Ali nós estávamos comendo da sua carne e bebendo do seu sangue. E podemos afirmar, como Paulo afirmou: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Você recebe isso? Diga, por favor, glória a Deus. Se Cristo está em você, e eu acredito que esteja, o que serve um pedaço de pão? Não acrescenta o quê? Não é para trazer comunhão, mas aquele que se une ao Senhor já é um espírito com ele. Não é para me trazer santidade. Ora, mas você já está perfeito nele. E ele já havia dito aos judeus: o espírito está pronto. Ora, se o espírito está pronto, não vai ser um pedaço de pão nem um copo de suco que vai deixar o meu espírito mais do que perfeito. A obra abençoada foi no teu espírito, da tua carne cuida você, andando em temor, em vigilância no Espírito Santo, para não andar em desobediência, porque aquilo que o homem semear, isso mesmo ele colherá. Mas no espírito,
ninguém é digno de dizer que você tem que fazer algo para ser perfeito. A obra foi completa, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, disse Paulo, anunciais a morte do Senhor. Por que nas santas ceias ele não lê esse versículo? Por quê? Porque você vai entender que não deve fazer isto, porque senão você vai estar anunciando a morte do Senhor. Isto é um insulto, abençoado. Isto é ultrajar a dignidade de Cristo. Você querer matar aquele que a morte não vence mais. Você tem noção da ignorância espiritual que nós vivemos durante anos nesse mundo, nessas religiões? Você tem noção de que hoje, dia 4 de abril de 2021, centenas e centenas e centenas de igrejas, chamadas igrejas, estão dizendo, Jesus vai morrer, estão crucificando para si mesmo o Cristo vivo, que não pode morrer mais, a morte não tem domínio sobre ele. Então, os pastores estão obrigando os seus ouvintes a viver a velha aliança. Estão agindo como se Cristo não tivesse ressuscitado, porque se ele ainda vai morrer, voltaram então aquela noite com os apóstolos. Se ele vai morrer, porque se você anuncia a morte, quer dizer que ele ainda vai morrer. Se ele ainda vai morrer, então ele não ressuscitou. Se ele não ressuscitou, todos estão debaixo dos seus pecados, e nós estamos aqui contra Deus, dizendo que ele vive, que ele ressuscita, quando os crentes querem matar ele numa reunião da chamada Santa Ceia, que na verdade é um ritual dentro das igrejas de comida e bebida. Hebreus capítulo de número 8, versículo de número 6 ao 3, leia por favor. Agora, disse Paulo da cruz para cá, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado um lugar para a segunda. Ora, como que os pastores querem me fazer andar na segunda? Cheio de ordenanças, de mandamentos, de rituais, de pagar preço, de dízimo, de jejum, de todas essas parafernálias da lei. Olha, aqui diz, se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma teria sido buscado um lugar para a segunda. Então ficava a primeira lá mesmo. Correto? Correto. Para que ele trouxe a primeira se os crentes não vivem? Versículo de número 8. E de fato, repreendendo-os diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. 9. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Geraldo. É o Geraldo que está dizendo. Não, só que Geraldo, cara? Está dizendo isso aí, é a palavra. Diz que Deus não atentava para eles. Versículo de número 10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Segura. Quando diz a casa de Israel, já explicamos, né? Havia uma parede de separação, e só os judeus eram vistos como povo de Deus. Os demais eram os gentios. Quando a mulher cananeia foi buscar a cura diante de Jesus, ele disse, não me é lícito tirar o pão da boca dos filhos e dar aos cães, aos cachorrinhos. Porque todas as demais pessoas fora de Israel não eram consideradas o povo de Deus. Mas com o sacrifício de Cristo, ele fez um povo só, a Israel de Deus. Judeus e gentios agora são um povo só a nível espiritual. Na carne continuamos cada um tendo a sua pátria, a sua nação. Então é por isso que ele diz, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. O Israel de Deus, depois daqueles dias, diz o Senhor. Leia, na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as escrevereis. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. É igual à antiga aliança, ou agora é graça na mente e no coração? Graça na mente e no coração. Não tem nada a ver com práticas exteriores. Deus disse, não,
A aliança que eu vou fazer com vocês daqui para frente não é igual a que eu fiz lá atrás. A aliança agora eu vou colocar na sua mente, eu imprimirei as minhas leis e também sobre o seu coração escrevereis. 11, tem 11. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. 12, pois para com as suas iniquidades eu me lembrarei todos os cultos de ceia. Quem disse que não? Vai lá. Quem disse aí que não? Vai lá. Aonde eu pregava, todo domingo de ceia eu vinha. Antes de tomar a ceia, alguém tem alguma coisa aqui contra o seu irmão? Meu irmão, mas vinha de 30 em 30. É porque eu tenho alguma coisa contra a missionária contra não sei quem, Agora leia isso aí. Pois para com as suas iniquidades eu usarei de sua misericórdia. Leia. E dos seus pecados. Não é possível que isso está na Bíblia. Não é possível, isso está na Bíblia. Mas os pastores não leem. Se leem, não prega. Se prega, é escondido. Quando chega essa parte, pois para com as suas iniquidades usarei do seu... Ouça, mundo cristão, este é o pacto da graça de Deus. As suas iniquidades usados de misericórdia e os seus pecados esquecidos. O povo da graça de Deus está livre. Recebe aí? Versículo de número... Acabou não. Versículo de número 13. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. E com a queda do templo, desapareceu. Acabou. Estamos reinando em vida e vivemos em perfeita vitória. Abençoados. 5 minutos para terminar. É ruim, meu amado, aqui, ó. Bombom da graça. Abençoados. Ou vocês vivem Moisés e a lei, debaixo de sacrifício e ordenanças, ou vocês vivem Cristo e a sua graça maravilhosa. Se viverem Moisés e a lei, vocês terão que ter sacerdotes, homens representando vocês. Se vocês viverem Cristo e a graça, Cristo será o vosso pastor. Vocês viverão debaixo da misericórdia divina. Não há dedo em riste, não há culpa, porque vocês já foram inocentados, vocês já foram justificados. Se viverem debaixo da lei, vocês vão ter que oferecer os vossos sacrifícios. Vocês não terão vidas com as vossas famílias. As suas vidas serão de cativeiros. Vocês serão obrigados a frequentar esses lugares que pensam no bolso de vocês. Sem dó e sem piedade, eles vão vos escravizar. Eles vão querer saber quanto que vocês ganham. Vão exigir dízimo de vocês. Vocês terão que pagar um preço que Cristo já pagou gratuitamente. Mas se vocês viverem debaixo da graça divina, a família de vocês serão prioridades. Vocês andarão seguros, tranquilos e sem temor do mal. Não haverá culpa em vocês, não haverá dedo em riste, e ninguém mandará em vocês, porque de fato e de verdade, vocês encontrarão o caminho da paz, o caminho da liberdade, do triunfo, e serão conduzidos em Cristo a uma vitória sem fim, porque esta é a graça que cobre as famílias benditas do Senhor. A tua vida de volta, a tua família de volta, a tua paz de volta. Diga Abba, Pai. Diga Abba, Pai. Ou vocês vivem Moisés e a lei, ou vocês vivem Cristo e a sua graça divina. Gálatas capítulo 5, versículo de número 1 ao 4.
Ele diz: foi para a liberdade, foi que Cristo nos libertou. Foi para a liberdade ou para uma vida de escravidão? Quem aqui vive a liberdade, diga glória a Deus. Eu não era liberto. Eu era um escravo da religião. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Campanha, jejum, vigílias. Expulsa diabo, briga e vinga para cá, e batalha espiritual, e Satanás de cauda, Satanás sem cauda, Satanás cotó. Era tanta Satanás na minha vida, que ao invés de eu dar um glória a Deus, eu já gritava. Eu já não sabia quem era Satanás, se eu era o demônio, se eu era a pombagira. Ouça, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firme, e não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Chega! Não corta o cabelo, não usa o batom, não vai ao shopping, não vai à praia, não faça isso, não faça aquilo. O que é que nós podemos fazer, pastor? Não deixar de ser batizado, não deixar de dar o dízimo, não deixar de estar no culto, porque senão é cajado, é culto de doutrina, é o banco da Dice, é o danço, é o banco da misenfia, é o dança. Que escravidão do inferno, que vida atribulada. Meu filho Miguel era obrigado, meu amado, com 5 anos de idade, o menino parecia um velho igual a mim de 55, era brusão até aqui, era calça comprida, 42 graus, que faz nessa cidade, é um rio, 40 graus, os meninos querendo jogar bola de gude. Ele: papai, deixa eu jogar só um pouquinho. Não pode, você é varão de Deus, você é canela seca, você é pentecostal, você vira no manto, Miguel. E quando os meninos chamavam o Miguel para jogar bola de gude, o Miguel: salamandaia, sambava para trás. Eu destruí minha família, eu acabei com a minha paz, as minhas amizades foram todas destruídas, porque ninguém queria ficar perto de um homem maluco, aonde via Satanás pendurado na orelha das pessoas, e as pessoas diziam: Geraldo, não é Satanás, é o brinco da Mary Kay. Da Mary Kay não, qual é o nome? Nem sei, Mary Kay é batom. Minha mulher usa um Mary Queijo. Mary Queijo. Foi para a liberdade, meu irmão, que Cristo libertou vocês. Ouça, não é libertinagem. Ninguém está aqui esta manhã obrigado. Você é livre. Você está aqui, não é por causa da cerca, até porque ela não existe. Você está aqui por causa deste alimento, e que você quer mais, você quer mais, você quer mais, e não é Geraldo que tem para você, é Cristo através da sua palavra. Esta palavra faz bem a você, porque ela te mostra o caminho da liberdade. Diga glória a Deus, diga glória a Deus, diga glória, exalte, pule, cante, dance, exalte, a Yalcha. Versículo de número 2, já estou terminando. Eu, Paulo, vos digo que se vocês deixarem de circuncidar, trazer de volta as cerimônias mosaicas, trazer de volta um único item da lei, Cristo de nada vos aproveitará. Se vocês trazerem um único elemento da lei, um pingo, um só, um remendo, uma costurada que se der no véu que foi rasgado, Paulo assume a responsabilidade e diz: eu, Paulo, vos digo. Como Paulo morreu, o seu espírito retornou, está aqui Geraldo. Eu, Geraldo, vos digo.
E se vocês deixarem a lei de Moisés entrar na vida espiritual de vocês, vocês estão dizendo que Cristo não aproveitou de nada, que tudo aquilo que ele fez por vocês foi em vão, que a sua morte não valeu de nada, e que vocês estão a cada reunião anunciando a morte daquele que vive eternamente. Chega de ultraje, chega de patifaria, chega de se render a dogmas humanos. Vocês devem se render à graça de Cristo. Paulo bradou à igreja: a sua graça nos basta. Basta ou não basta? Basta! Versículo de número 3. De novo, eu testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Quem dá o dízimo tem que circuncidar. Quem faz Páscoa judaica tem que cumprir a lei do Ruim, que é o nome difícil. Oi? Do Gugu Liberato. Faz a Páscoa, mas não circuncida. Aqui diz que tem que guardar toda. Jesus se circuncidou. Circuncidou ou não circuncidou? Era judeu, fez a Páscoa, mas circuncidou. Eu que não vou circuncidar ninguém aqui, está amarrado. É ruim. Sandro vai circuncidar no domingo que vem. Tá doido? De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. 4, tem um 4. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar da lei. Leia: da graça decaístes. Preste atenção que eu já passei da hora. Você sabe o que é se justificar na lei? Eu vou explicar. Amanhã é segunda-feira. O que eu vou fazer que eu estou cansado? Vou no UPA, vou dizer que estou com disenteria, o médico vai me dar um atestado, terça-feira eu chego na maior cara de pau e digo: não vim trabalhar porque eu estava doente. Eu estou me justificando com um atestado médico. Capite? Ele aqui, birimbau. O que é se justificar na lei? É a pessoa ir lá no antigo pacto e dizer: aqui tem que dar dízimo sim, ó. Está escrito aqui, você está saindo da graça para se justificar na lei. Olha a revelação, diz que você se desligou de Cristo, se uniu a Moisés para justificar as tuas práticas, porque elas trazem honra, traz benefícios. As pessoas te vê como um homem de Deus, está jejuando, está dizimando, e você, sem saber, está desligado de Cristo, porque você procura se justificar na lei. Você decaiu da graça. Isto é muito triste, isto é muito nocivo. Gálatas capítulo 2, versículo de número 21, olha o que diz rapidamente. Eu vou falar tudo, eu vou entregar tudo. Hoje eu vou entregar tudo. Não anulo a graça de Deus. Se a justiça, se o que me justifica, se o que me inocenta é eu voltar lá para a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Para que Cristo morreu? Deixava você tentando fazer. Para que Cristo morreu? Para você anunciar a morte dele aqui? Levantar um pão feito... Olha, as pessoas querem falar dos católicos, né? Não, porque o católico você está errado, é uma idolatria. Você pega um pedaço de gesso, um pedaço de árvore, e corta aqui, bota aqui, se ajoelha e diz que é Santo Antônio. E você, Zera? E o que é que você faz, miséria? Um homem pega lá, às vezes um adúltero, não estou julgando ninguém, às vezes um homem impuro na carne, pega um pedaço de pão, suou, cuspiu. Não cospe, porque agora usa máscara, o cuspe fica retido. Cospe na máscara. Faz o pão, traz para dentro da igreja. Ninguém merece.
esse pão traz para dentro da igreja. Aí o pastor diz que esse pão agora sem cuspe por causa do coronavírus do Covid é o corpo de Cristo. Que lindo! Saiu da padaria como pão suado e cuspido feito por um homem que passou a noite inteira na orgia. O pastor, porque passou pela mão dele, virou o corpo de Cristo. Ah, é! Ah, é! Colossenses 1:24 para terminar, Miguel, por favor. Agora, me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é o pedaço de pão sem cuspe do coronas do Covid. Não. O corpo de Cristo é o pão ou é a igreja? Quem é a igreja de Cristo aqui? Diga amém! Vocês são o corpo de Cristo, lavado, regenerado, transformado, nova criatura, aperfeiçoado nele, protegido, debaixo da provisão, sendo conduzido em triunfo e andando em perfeita vitória. E a igreja de Cristo diga glória a Deus! Como que o pão é o pão, é o corpo? Pão é o pão, meu amado. Passa manteiga. O corpo de Cristo é a igreja. Capite? Capite? E agora sim eu termino com Hebreus capítulo 4, versículo de número 14. Hebreus capítulo, tendo pois a Jesus, preste atenção, Paulo estava ainda nessa expectativa, já estudando sobre isso, sobre o ano 70, tendo pois a Jesus, o Filho de Deus, como um grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a confissão. 15, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. 16, acheguemo-nos, portanto, aí está a palavra, confiadamente, junto ao trono da lei, da cadeia de Moisés com seu cajado. Acheguemo-nos confiantemente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Se você anula a graça de Cristo, esse trono não cobre a tua vida. Nós temos um altar do qual não tem direito de comer, pregou Paulo aos Hebreus, daqueles que ministram no tabernáculo. O nosso altar é um tabrado de madeira. Todo o altar humano é paganismo. O nosso altar é Cristo, e Ele tem um governo e está sobre um trono, e esse trono sobre a tua vida, sobre a tua vida, sobre a tua vida, sobre a tua vida, recebe. Quem toma posse, quem está debaixo desse trono, diga glória a Deus, diga eu recebo, diga glória a Deus. Aí está o trono, aí está o trono, aí está a graça de Deus sobre a tua vida, sobre a tua família. Eu creio, eu recebo que o trono da graça de Deus governa a tua vida, e o povo da graça de Deus diga amém. Está terminado.